Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler até o verso 12 de Ezequiel 47. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. As águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tomou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passar este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até Englaim, haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra e pela oportunidade que temos de estar hoje na tua casa, ouvindo mais uma vez a tua voz. Essa é a nossa expectativa. Não estamos aqui para ouvir os homens com filosofias e histórias, mas a palavra que procede de tua boca. Fala conosco pelo poder do Espírito Santo. Ministra ao nosso espírito, Senhor, a verdade da tua palavra. Verdade esta que liberta, livra do engano, Pai. Fala conosco, eu te peço, e para isso entrego a minha vida ao Senhor. Peço a tua graça, a tua misericórdia, a unção do teu Espírito. Dá-me da tua unção, para que eu possa ministrar a tua palavra com poder. Esse poder quebre barreiras de entendimento e todos nós possamos ouvir e entender a tua voz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, estamos no livro de Ezequiel, um profeta de Deus, um homem usado por Deus para trazer a sua palavra. E foi um profeta que profetizou num momento muito difícil do povo de Deus, um momento em que esse povo estava no exílio. Exílio fruto de rebeldia, foram levados como escravos, foram feitos prisioneiros, perderam a sua terra, perderam tudo por causa da rebeldia contra Deus. E Ezequiel é um profeta que profetiza no meio desse momento histórico, um tempo difícil de cativeiro babilônico. E nesse tempo, Ezequiel, durante muitas passagens do seu livro, mesmo diante deste juízo, ele insiste em falar do amor de Deus. Ele insiste em mostrar que Deus também ama o seu povo, apesar de permitir e algumas vezes ordenar o seu castigo para a sua correção. A Bíblia diz que Deus disciplina aquele a quem ele ama.
E por amor, Deus disciplinou o seu povo. E Ezequiel fala desse amor e fala da restauração que Deus promete ao seu povo por causa desse amor, mostrando que o juízo, o sofrimento, não é o fim da história. Pelo contrário, Deus tem um plano de restauração. E ele tem, então, esta visão profética que nós lemos aqui no capítulo 47, e ele consegue ver nesta visão, em meio à dificuldade, às ruínas, ao sofrimento, ele consegue ver um momento de restauração, ele consegue ver a bênção de Deus, as promessas que Deus tem para aquele povo que estava vivendo uma situação tão complicada naquele momento. E ali na visão, ele vê o templo, e ele vê um rio purificador que saía da porta do templo e começava a se expandir por toda aquela terra, promovendo uma mudança tremenda por onde aquele rio passava. Essa é a visão de Ezequiel. Ele fala de águas em abundância que saíam do templo do Senhor, isso é significativo na visão, e do templo como origem destas águas, estas águas se espalhavam e abençoavam todos os lugares por onde passavam. Eram águas purificadoras que saíam do altar de Deus. E é interessante, simbolicamente, esta visão, porque a água sempre esteve associada às coisas ditas por Deus em relação ao seu povo. Até no Novo Testamento nós temos a figura também da água enfatizada por Jesus. No tabernáculo que foi construído sobre a ordem de Deus, havia uma bacia com água, onde rituais de lavagem, de purificação eram feitos. No grande templo também construído com a permissão de Deus, havia o tanque de bronze, chamado pelos judeus de Grande Mar, também ali simbolicamente representando a purificação. Mas na visão de Ezequiel, há um rio purificador que vai descer sobre toda a terra. E a origem dele é o templo do Senhor. E o que ele quer dizer com esta visão é que Deus promete uma restauração e ainda mais. Como já disse aqui em outras mensagens, Deus não apenas restaura, mas ele melhora. Ele dá uma situação melhor do que aquela anterior. Deus não faz coisas apenas para trazer de novo ao que era, mas ele melhora ainda a situação, e é isso que está dito nessa visão de Ezequiel. O povo de Deus seria abençoado. Só que, na visão também, ele coloca que além de ser abençoado, o povo de Deus teria que ser uma bênção. Todos nós queremos ser abençoados. Só que Deus também deseja que nós sejamos uma bênção. Foi a palavra de Deus a Abraão. Ele disse que abençoaria Abraão e o faria uma grande nação, e que nele, Abraão, seriam benditas todas as nações da terra. Ou seja, Abraão seria abençoado, mas ele seria um canal de bênçãos. Por isso Deus também diz a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção, seja você uma bênção. É muito bom ser abençoado, mas é ainda melhor quando o abençoado se torna uma bênção. E esse é o plano de Deus contido nessa visão de Ezequiel. Um povo abençoado, mas que seria também uma bênção. E por isso eu creio que há nesse texto uma visão também para a igreja nos dias atuais. Eu creio que a palavra de Deus é viva, é eficaz e é atual. E aquilo que Deus coloca como princípios vale também até os dias de hoje. E o princípio apresentado nessa visão também vale para nós. Deus deseja abençoar a igreja. Deus deseja restaurar as coisas na igreja. Mas Deus também deseja que a igreja seja uma bênção. Que você tenha a sua vida restaurada por Deus, mas que você também se torne um canal da bênção e do fluir das bênçãos de Deus. Então, eu creio que a gente vive num tempo difícil, num tempo complicado, que Deus precisa tratar conosco também como igreja. E Ele também deseja que nós sejamos abençoados, mas acima de tudo, que também sejamos uma bênção. Então, quero olhar para esse texto com a visão da igreja, esquecendo agora de Israel,
mas olhando para nós como igreja, o que ele tem para nos ensinar. E uma coisa importante dos princípios contidos aqui no texto está logo no início, quando Ezequiel vê na figura desse homem que o acompanhava. Esse homem aqui é uma representação do anjo do Senhor, é uma representação de Deus, e ao ver nesta visão esse homem, ele percebe que o homem traz em suas mãos um aparelho de medição, um cordel de medir, uma fita métrica, sei lá como você quer chamar, mas um aparelho apropriado para fazer uma medição. Deus está com um aparelho de medição em suas mãos. Isso é significativo, irmãos. Veja, Deus quer abençoar a igreja. Deus tem nos abençoado, eu creio nisso. Mas Deus tem em suas mãos um aparelho de medição. E a grande pergunta que eu preciso, em primeiro lugar, tentar responder, e agora individualmente, é como estou eu na medida de Deus? E isto é significativo porque a Bíblia diz que nós temos a tendência de nos julgar muito positivamente, de nos aprovar em tudo aquilo que fazemos, de nos achar pessoas maravilhosas, boas, honestas, justas. O errado é sempre o outro, né? É uma tendência que nós temos ao longo da vida. E muitas vezes nos julgamos e nos medimos muito bem. Mas a pergunta é, como é que eu estou na medida de Deus? Como é que eu estou no cordel de medir de Deus? Qual a minha estatura? Qual o meu tamanho? Certa vez, Deus, ao escrever na parede misteriosamente letras que ninguém conseguia decifrar, e foram decifradas pelo profeta, né? Ele disse ao rei: você foi pesado na balança e foi achado em falta. Você foi medido, mas você não estava com a medida correta. O teu peso não estava correto. Se isso fosse literal, a gente estava roubado, né, irmãos? Quem é que está com o peso correto aqui? Mas o problema não é o peso da gordura. O problema é o peso espiritual. É o peso da vida. É como estamos nós diante de Deus. Passamos pela prova, podemos resistir a essa medição do Senhor. E essa figura de Deus com um cordel de medir em suas mãos é bem sugestiva. Para mostrar para mim e para você que eu preciso atentar para isso. Não importa tanto como eu me vejo ou como eu me analiso, mas eu preciso saber como Deus me vê. Como Deus tem olhado para mim, será que tem me aprovado? Será que eu estou dentro da medida? Estou dentro do peso que Ele espera de mim? Essa é uma questão que só um de nós, cada um individualmente, pode responder para si mesmo. Outra coisa importante que o texto apresenta, a partir do versículo 3, diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Olha aqui. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Veja a medição progressiva feita por esse anjo. A medição progressiva feita desde lá do templo, onde começavam as águas, 1000 côvados, 1000 côvados. Lembra que um côvado são 45 centímetros, não é? Então faça a conta aí, veja quantos metros isso dá. As medições sucessivas a partir da origem daquelas águas, e quanto mais longe ficava do templo, maiores eram as águas. E as águas são o símbolo de bênção. O que esse texto me diz? Que a bênção de Deus pode ter sempre esse aspecto progressivo. Progressivamente ela vai aumentando à medida que o tempo passa, mas a bênção é constante. Aprenda esse princípio. Deus é abençoador e suas bênçãos, elas aumentam com o tempo, elas são progressivas, mas importante, elas são constantes. Não há um crescimento no volume da água
se a água for interrompida na sua origem. Enquanto a água continua jorrando, maior fica o volume de água ao longo do caminho. Assim é Deus com relação a nós. A bênção é progressiva. Conforme a gente caminha, conforme o tempo passa, as bênçãos tendem a aumentar, mas elas são sempre constantes. Porque a origem das águas não cessa, porque a fonte é inesgotável. Então as águas vão se tornando cada vez mais abundantes. E elas estão disponíveis para todos nós. Aonde você entrar nesse rio, tem água. Às vezes só no pé, às vezes vai no joelho, vai no lombo, às vezes é tanto que você não consegue passar mais em pé. Mas há sempre abundância e há sempre água, porque a fonte é inesgotável. É uma lição que esse texto também apresenta para nós. E outra lição, este rio caudaloso, inesgotável, de águas abundantes, ele tem uma origem, ele tem uma fonte. E essa fonte, não menos significativa, é o templo do Senhor. É interessante que Ezequiel vê tudo isso a partir do templo. E hoje a gente vive num momento em que as pessoas tendem a desvalorizar o templo. O que eu falo com relação ao valor do templo? O valor do templo não está no prédio, não está nas suas instalações, não está na sua decoração, na sua beleza. Não, isso aí não tem o menor valor. Não está também no seu tamanho. Mas o templo, simbolicamente, é o lugar do encontro, é o lugar da oração, é o lugar onde há uma promessa de Deus que se o seu povo se humilhar e orar, ele ouve do céu e abençoa. Essa promessa foi feita dentro do templo. Então, simbolicamente, é um lugar que hoje tem sido tão desprezado, onde as pessoas dizem, não precisa de templo, eu posso ser crente em casa, né? A maior fake news da história, né? Olha, eu estou em Cristo, mas eu não estou na igreja. Essa é a maior mentira do mundo que inventaram, né? Que alguém consegue estar em Cristo e não estar na igreja, como se ele é o cabeça da igreja, como se a igreja é o corpo de Cristo, como eu estou em Cristo se eu estou fora do corpo. Como que eu estou debaixo da cabeça se eu não faço parte do corpo? É a maior mentira do mundo. Mas hoje se fala disso, talvez muito por culpa das próprias igrejas, que valorizam o que não deveria ser valorizado. Mas o importante da profecia é que você vê que tudo começa no templo. Tudo começa no lugar de consagração, de entrega, de submissão, de oração, de renúncia, que é o templo do Senhor, símbolo da presença de Deus. É lá que começa. É lá nesse lugar que começa o rio de bênçãos que se torna caudaloso à medida que se afasta da sua origem. Estamos dispostos a ficar no altar para ser abençoados? A fonte é o altar. A fonte é o templo. Qual o meu relacionamento com esse templo, que é a fonte? Eu amo a casa de Deus? É uma pergunta. Eu amo o templo do Senhor? Leia o Salmo 84. Essa é a minha casa, esse é o lugar da minha habitação, como dizia o salmista. Qual o meu relacionamento com a igreja, com o templo? Entenda que a fonte é o altar. A fonte da bênção é o altar, onde Deus se manifesta, onde Deus fala. Veremos mais adiante que a água é um símbolo da palavra de Deus. Jesus disse aos discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. É a palavra que é a água da limpeza que Deus tem para nós. E a fonte da palavra é o altar. É a fonte da bênção. E como é que está a minha relação com esse altar? Eu fico nesse altar para ser abençoado. E outra mais extensiva, há um altar na minha vida para Deus habitar. Há lugar na minha vida para Deus falar comigo. É um altar pessoal, nosso coração, a igreja. Tudo isso são fontes de bênçãos. Por isso Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão
rios de água viva. Olha a água viva aí, olha o rio aí. E da onde vem? Do coração, do interior, porque eu creio. Então há um lugar para ele dentro de mim, há um lugar para ele na minha vida. Essa é a questão que nós precisamos responder. Quanto tempo eu gasto nesse altar? Se o altar é a fonte de bênção e eu quero ser abençoado, aonde eu vou beber dessa fonte? É no altar. É a fonte, eu quero beber na fonte. E quanto tempo eu gasto nesse altar? Quanto ele ocupa da minha vida? É uma pergunta a ser respondida. Como disse, inclusive ontem aqui falando aos homens, leia comigo João capítulo 7, versículo 37 ao 39. As águas também simbolizam a ação do Espírito Santo, como citei para você já estes versículos. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, faça o quê, irmão? Venha a quem? A mim, Jesus, e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Olha, atenção a isso aqui, tá? Hoje as pessoas têm um modo próprio de crer em Deus. Você crê em Deus? Eu creio, do meu jeito. Eu creio no cara lá de cima. Alguns falam assim, né? Eu creio ao meu jeito, da minha maneira. Aí eu digo para você, não serve. Está crendo à toa, está crendo em vão. Porque Jesus diz, quem crer em mim, como está escrito. Quem crê em mim, da maneira como sou apresentado pelas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, com letra maiúscula, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então o símbolo do fluir de águas é o Espírito Santo. E é aquele com quem eu preciso me relacionar para que a minha vida seja o canal de bênçãos. Ele é a fonte das águas. E o rio que flui é a ação do Espírito, como diz explicitamente Jesus. É ele que está ensinando no versículo 39. Ele disse, olha, o rio que vai fluir do seu interior é o Espírito Santo. É esse rio que nós temos. E era este rio que simbolicamente estava sendo apresentado a Ezequiel numa visão que ele ainda não conhecia e nem ainda iria conhecer o que é e quem é o Espírito Santo. Então, as águas que simbolizam o Espírito Santo são a maior bênção que nós podemos receber. Receber o Espírito Santo. E todo aquele que crê, como dizem as Escrituras, tem o Espírito Santo. E há uma diferença entre ter e ser cheio. Se você é crente, você tem o Espírito Santo. Veja o próprio Senhor Jesus, quando ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, ao entrar no cenáculo onde estavam reunidos, a Bíblia diz que ele soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Porque eles precisavam receber o Espírito Santo. Porque não existe um crente que não tem o Espírito Santo. Se não tem, não é crente. Então é preciso receber. Mas depois de receberem o Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2. Aí o Espírito Santo veio de outra maneira, mais plena, mais forte, mais cheia. Também baseado nisso, o apóstolo Paulo diz em Efésios 5 que não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito. Então há uma diferença entre ter e ser cheio. Eu tenho água, outra coisa é eu ter águas abundantes. Eu bebo água, mas outra coisa é eu ter um suprimento inesgotável de água que flui de dentro de mim. E essa é a obra do Espírito Santo. E é isto que simbolicamente Ezequiel visualiza naquela visão dada por ele a Deus, por Deus a ele, não é? E é isso que dá vida à igreja. O que dá vida à igreja é o Espírito Santo agindo através de nós. O Espírito Santo, ele não age sozinho, ele age em nós, porque ele está aonde? Em nós. E a Bíblia diz, nós somos o templo do Espírito Santo.
Então o Espírito Santo não é, como dizem algumas seitas, uma força ativa que paira, não. O Espírito Santo, ele age dentro de nós e através de nós, e nós somos o canal da bênção, o canal do fluir, e é por isso que estamos aí falando desse projeto que eu disse ainda há pouco. Para que nós sejamos o canal, a fonte, a bênção, para que através de nós outros sejam abençoados, alcançados. E assim disse Jesus a respeito daqueles que crescem nele. Então é o Espírito Santo e o seu fluir que dão vida à igreja. Uma igreja é viva não é porque canta alto, porque samba, porque pula. A igreja é viva quando o Espírito Santo age através dos seus membros. Essa é a grande diferenciação. E é ele que pode dar vida a tudo. No Ezequiel 47, voltando lá, verso 7 diz assim: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Veja, as árvores surgiram por causa do rio. A árvore é vida, é o símbolo da vida. Você já ouviu falar na árvore da vida? Está lá. O que esse rio gerou? Vida. O que a bênção de Deus gera? Vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Muita vida. Não é muito dinheiro, é muita vida. Dá para entender? A vida de um homem não consiste da abundância dos bens que ele possui. Então, vida não tem nada a ver com dinheiro. Quando ele disse vida abundante, não disse dinheiro abundante, disse vida abundante. E ele veio para que você tenha uma vida que vale a pena ser vivida, que vale a pena ser desfrutada. Uma vida plena. E a vida vem do Espírito Santo, da ação, da bênção de Deus, do rio que corre e que por onde passa, árvores surgem, vida brota. Você estava morto nos seus delitos e pecados, diz a Bíblia, mas pelo Espírito Santo você foi convencido da justiça, do pecado, do juízo, e isso trouxe vida. Deus te deu vida juntamente com ele, através da ação do Espírito Santo. Aonde o rio passa, existe vida. Versículo 8. Então me disse, estas águas saem para a região central e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Oh, que rio abençoado! Traz vida a tudo, até o mar morto. O mar morto vai se chamar mar vivo agora. Porque o rio chega nele e torna a água saudável. Chega no mar e transforma a água do mar. Passa pelos animais e os animais têm vida. Passa pelas plantas e as plantas crescem. Não há vida fora de Deus. Não há vida fora dos planos de Deus. Por isso ele veio para que você tenha vida. E ele disse, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é água morta. Não é água salgada que vai nascer de você. Mas é água viva, que torna saudável o lugar onde você passa. Você, então, se transformou numa fonte de vida. Já pensou nisso, meu irmão? Ser cristão não é só ser salvo, não é só ser perdoado, é se tornar uma fonte de vida ambulante. Por onde você anda, vai o Espírito Santo com você. Aonde você entra, você abençoa o lugar onde você chega. Aonde você abre a sua boca, as palavras de vida chegam àquele lugar. Porque você está no rio de vida. E por onde você passa, tudo fica saudável. Deveria ser assim. Eu estou falando de cristãos. Eu não estou falando de frequentadores de igreja. Talvez você conheça, pastor, eu conheço os frequentadores de igreja, olha, quando chega azeda tudo. Sabe aquela pessoa, quando entra na tua casa, você já se sente mal. Chega é o que o pessoal chama de espalha bolinho, conhece? Tem um bolinho de gente conversando, a pessoa chega, o bolinho se desfaz. E ninguém quer ficar ali com aquela pessoa. Frequenta a igreja. Eu não estou falando de frequentador de igreja, estou falando de cristão.
Estou falando de quem tem o Espírito Santo, de quem é fonte de vida, de quem dá prazer você ficar do lado, dá prazer você conversar, você gosta, você bebe daquela água que é exalada por aquela pessoa. E essa água é o milagre de Deus. E através do Espírito Santo torna saudável, transforma o morto em vivo. Eu sou um morto que fiquei vivo. Eu sou um ex-morto. O que você é? Muita gente já disse aqui, muitas vezes tem testemunhos lindos, né? Eu era isso, eu era aquilo, eu era isso, aquilo. Eu nunca fui nada. Nunca me droguei, nunca fui nada. Mas eu era um ex-morto. Agora sou vivo. Tá bom para você? Tem que ter mais testemunho do que esse. Ex-morto, tá bom, irmão. Agora ressuscitado. Essa é a história da sua vida. Não é preciso, não há nada contra um testemunho, claro, é impactante do mesmo jeito, mas você não precisa ter um testemunho de que era isso, era aquilo outro. Como disse Paulo, você não precisa se afundar no pecado para que seja mais abundante a graça. Não, não precisa. Mas o que Deus fez por você é suficiente. Ele ressuscitou um morto. Você é um ex-morto, porque o Espírito Santo atuou na sua vida. Mas o texto também traz outra lição no verso 10. Ele diz, junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim, haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. O texto aqui diz que esse rio provoca pescadores. E é interessante, não dá para esquecer que Jesus certa vez disse a 2 discípulos a quem chamou que eles deveriam segui-lo e ele os transformaria em pescadores de homens. Há uma missão para nós. Nós somos pescadores. Nós somos parte dessa corrente, desse fluxo, desse rio maravilhoso de vida. Nós estamos nele, mas também diz a Bíblia que esse rio é um lugar predisposto a ter peixes. Porque onde há águas abundantes, águas boas, tem peixe. Quando você chega num lugar que a água é ruim, você espera encontrar peixe ali. Você lembra como ela alagou Rodrigo de Freitas há uns anos atrás? Toda hora aquela mortandade de peixe, agora parou, né? Porque não alimentou, a água estagnou, o peixe não vive. Mas onde tem água boa, cristalina, cheia de vida, é um lugar propício para peixe. O mar está para peixe, irmãos. Por quê? Porque Deus está liberando esse rio. A fonte não fechou. A fonte do altar continua aberta. Ainda está aberta, haverá um dia que fechará. Quando a igreja for arrebatada, não há mais fonte. A fonte fecha. Mas por enquanto a fonte está aberta, o altar está aberto, e ainda é possível a geração de muitos peixes. E a pesca precisa ser abundante, como é a pesca que Deus deseja. Através de nós, aqueles a quem Ele salvou e transformou em pescadores de homens. Você não estará fazendo um uso correto das bênçãos que Deus está dando a você, se você não se tornar um pescador de homens. Por isso estamos insistindo na evangelização. Por isso estamos querendo esse trabalho, para que você lance a sua rede no mar, para que você se empenhe em pescar alguém, para que essa água não estrague por falta de uso, não fique estagnada no seu coração, mas flua através de você. Você precisa ser parte da fonte, parte da solução. Veja o verso 11, o que diz: mas os seus charcos e os seus pântanos serão feitos saudáveis. Não serão feitos saudáveis. Serão deixados para o sal. E aqui é uma coisa interessante, porque, como disse aqui, aonde o Espírito não puder se mover, aonde a água não puder ser renovada, não há como ficar saudável. Apenas serve para gerar sal. Charco, pântano, são águas paradas, águas estagnadas, e não há bênção ali, apenas sal. Leia comigo Isaías 57, versículo 20. Isaías 57, no verso número 20, está escrito:
Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Esse é o lugar do perverso, não é o lugar do crente. Não foi chamado nenhum de nós para ser um charco parado, para ser um lugar onde a água não pode ser renovada, para ser um lugar onde a água chega e para. Não. Em nós a água flui, fluirão do seu interior. Renovação, fonte e joga, fonte e joga, fonte e joga. Então é constante renovação. Parou, encharcou. Virou charco. E charco é como água lamacenta, como água dita aqui por Isaías, como ele diz, lama e lodo. É o que você encontra quando você vê um charco. Não há nada de útil ali a não ser deixado para o sal. Ali pode ser um conteúdo bom ou ruim. O sal pode ser bom, mas se ele vier a ser insípido, diz a Bíblia que ele não serve para nada, apenas para ser lançado fora. E nós somos sal, mas não podemos ficar presos num charco, não podemos ser lançados ali e ali ficar, mas precisamos cumprir a nossa missão. E por fim, veja o versículo 12, o que está escrito. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Esse versículo é maravilhoso. Veja a utilidade que nós temos. A utilidade que Deus dá à igreja. Aqueles que são alimentados, bem cuidados, bem tratados, esses somos nós. Irmãos, todos nós como igreja somos bem tratados por Deus. Deus investiu na gente, somos bem alimentados, temos água em abundância, não nos falta o pão de cada dia, como é promessa de Deus. Somos pessoas muito bem tratadas pelo Senhor. E aonde há pessoas assim, tão bem tratados, tão bem alimentados, nós somos o canal de bênção para o mundo. A igreja é o canal de bênção para o mundo. A igreja é a esperança do mundo. Por isso que quando formos arrebatados, não há mais esperança para o mundo, porque não há mais igreja. O que detém o anticristo, diz a Bíblia, é a presença do Espírito Santo na igreja. E ele ainda não se manifestou por causa daquele que o detém, como diz a Bíblia, e quem detém é o Espírito Santo através da igreja. Quando tirar a igreja, irmão, acabou o mundo. Aí é a tribulação, aí é verdadeira tribulação, muito pior do que a gente imagina. Mas enquanto tem igreja, a igreja tem função. Enquanto tem igreja bonita, alimentada, saudável, com comida de qualidade, com água em abundância, como somos nós aqui, nós temos tudo para dar certo, irmãos. Nós temos tudo para fazer o que Deus quer, porque somos alimentados. Então veja, esse alimento não deixa eu perder as minhas folhas, não deixa eu murchar, essa água não me deixa cair, ela está sempre ali. E isso faz com que eu, automaticamente, ao mínimo que se espera, gere frutos. Veja, junto ao rio, um e outro lado, toda sorte de árvore que dá fruto para comer. E a folha não cai, nem falta o seu fruto. E nos seus meses produz novos frutos. Como disse Jesus aos seus discípulos, eu vos designei para que vocês possam ir e dar frutos, e frutos permanentes. Todos os meses tem fruto, porque as suas águas saem do santuário. Está sempre ligado à água. Corta a água e você vai ver se vai ter fruto. Tira o Espírito Santo e você vai ver se fica alguma coisa. Não fica nada. Não há vida sem água, mas com água há vida. E o que ele diz? O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. O que o mundo precisa, encontra em você. Porque o seu fruto é o alimento
que as pessoas precisam. As suas folhas é o remédio que elas necessitam. A igreja está aqui para ser alimento e remédio. Se nós não formos alimento e remédio, nós não funcionamos como igreja. Se os nossos frutos não podem ser comidos e as nossas folhas não têm utilidade medicinal, não servimos para o que fomos instituídos. Guarda isso no teu coração. O fruto é para comer e a folha é para curar. A igreja é instrumento de alimento e de cura. Pessoas têm que entrar aqui famintas, sair daqui alimentadas. Têm que entrar aqui doentes e sair daqui curadas. É para isso que as águas estão disponíveis, é para isso que essas águas nos alimentam. E o último versículo, Apocalipse capítulo 22, olhando agora para o final. Apocalipse 22, versículo 1 até o 6, diz assim: Então me mostrou, olha de novo ele aqui, o que ele mostrou? O rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai da onde? Do trono de Deus. É o mesmo rio que Ezequiel viu, João viu também. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês em mês. E as folhas da árvore são para cura dos povos. A mesma árvore, o mesmo rio que viu João. A folha curando, o fruto alimentando. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É isso que nos espera. Mas ainda hoje, o nosso fruto é para servir de alimento e a nossa folha é para servir de remédio. Vamos fazer isso? Depende de você. O que você faz com as águas que recebe de Deus? O que você faz com as águas que fluem do seu interior? Depende de você, depende de cada um de nós. Pense nisso. Você precisa alimentar e você precisa curar. Deus faz isso através da igreja. E a igreja somos nós. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por aquilo que o Espírito Santo falou ao nosso coração essa manhã, e que agora um fruto seja produzido, e que agora as folhas possam ser abundantes, para que a nossa vida seja canal de alimento e cura, por onde a gente passar, porque as águas do Senhor estão sobre nós, nos alimentando dia a dia, enchendo a nossa vida, de paz, de vida abundante. Que agora, Senhor, cada um dos teus filhos neste lugar possa crer na missão que o Senhor deu a eles e possam se colocar como agentes desta missão e não apenas espectadores que recebem, mas que também atuam, que compartilham, que alimentam, que distribuem o fruto, que curam como folhas boas de remédio. Usa a nossa vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos. Abençoa cada um dos meus irmãos, porque eles são árvores frondosas junto à corrente das águas. E eles precisam dar frutos. Que isso aconteça na vida de cada um. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.